Bom, então, muito boa tarde a todos. Boa tarde também aos que nos assistem através dos canais de transmissão da TV Harmonia, o YouTube e o Facebook. Vamos falar sobre espíritos, né? E esse tema, eu diria assim, é um tema fundamental, básico, né? Porque quando a gente pretende estudar espiritismo, a gente precisa compreender a célula principal do espírito, né? E para que a gente fale um pouco sobre isso, eu queria antes falar sobre hoje, a nossa trajetória, né? Nosso objetivo é apresentar evidências da existência e da sobrevivência dos espíritos a partir de experimentos comprovados. Então, há um critério importante no espiritismo que a mim mesmo, eu estava fazendo essa conta outro dia, tem mais ou menos 25 anos que eu comecei a estudar o espiritismo. E nessa época eu vim, porque eu fui no Rio, eu sou do Rio, né? Eu fui no Rio, lá num centro, e uma pessoa lá, o expositor, falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse que Kardec havia feito uma afirmação que se em algum dia, em qualquer época da humanidade, alguém dissesse algo que a ciência não comprovasse, então fique com a ciência. Imagina que o codificador de uma doutrina, quer dizer, a pessoa que está pesquisando e compilando aquelas informações, te diz assim, olha, se algo fugir dessa realidade, fique então com quem pode comprovar essa realidade. E ele se referia à ciência. Então, os relatos que a gente vai buscar trazer são aqueles que foram experimentados, aqueles que foram estudados e que foram, de certa forma, comprovados para que seja possível tê-los como uma verdade, né? Então, explicar a origem, bem como a natureza dos espíritos, né? De onde viemos, como surgimos, estamos aqui nessa trajetória, caminhando em que direção. Explicar o funcionamento do perispírito e sua importância nos diversos fenômenos físicos e mediúnicos. Então, há alguns, imagino, já tenham ouvido falar ou já saibam sobre esse cara aí chamado perispírito. Mas hoje a gente vai fazer uma introdução um pouco mais aprofundada a respeito dele, ainda que a gente não vai dissecar a complexidade do perispírito. A gente vai ter lá no ciclo 2 uma outra aula que o tema da aula é o perispírito, aí a gente vai falar só sobre ele. Hoje vai ser introduzido porque a gente vai precisar, dentro do curso, a gente vai precisar o entendimento sobre esse corpo, vamos chamar assim. E apresentar de forma clara a escala progressiva dos espíritos. Então, de onde viemos, para onde vamos, né? Então, esses são os nossos objetivos dessa tarde. Eu não poderia começar essa aula, que eu adoro quando é assim, né? 10 pessoas, 6 pessoas, adoro, porque vira um bate-papo, e eu espero que seja. Vocês podem ficar bem à vontade para qualquer dúvida, pode me interromper, só peço, levanta o braço, porque dentro dessa dinâmica, a gente tem os ouvintes, né, que estão nos assistindo, não só ouvintes, internet espectadores, deve ser assim o termo, né, que estão nos assistindo pela internet, então eles também querem ouvir a pergunta, aí precisa que o microfone chegue para que eles ouçam essas perguntas. Então, se tiverem perguntas, levanta o braço, chega o monitor aí e podem ficar à vontade de fazer. Mas eu digo assim, quando a turma é pequena, é ótimo porque vira praticamente um bate-papo e a gente pode tirar o máximo possível das dúvidas, né? Não poderia começar a falar sobre isso sem fazer uma pergunta fundamental para vocês. Alguém aqui tem medo de espírito, não? Não? Ou tem medo de falar que tem medo, porque às vezes tem isso, né? A pessoa não quer nem falar que tem medo, que é para não se comprometer, né? Tranquilo, né? Porque a gente vai falar sobre algo que às vezes é o temor, né, daquela pessoa. Mas eu tenho uma notícia boa para isso, porque diz a psicologia que a gente só tem medo daquilo que não conhece, né? Então, quando você não conhece algo, ele é
assustador às vezes, mas quando você passa a conhecer, isso se desfaz. Então, hoje a gente pretende sairmos daqui sabendo quem são os espíritos. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda, que complica um pouquinho mais, porque quando a gente não tem medo de falar de espírito, mas as pessoas entram com outras coisas sobre alma de outro mundo, alma não sei o quê, nossa, aí já começa a complicar, né? E afinal, qual é a diferença de espírito e alma? Quem é que sabe me falar sobre isso? Podem falar, pessoal, não fica preocupado não, está aqui para... Qual é a diferença de espírito e alma? Bom, já que vocês estão tímidos por enquanto, daqui para o final da aula eu vou conseguir extrair alguma fala de vocês. Para Kardec, é uma convenção, ele institucionalizou dizer que espírito trata-se do espírito desencarnado e alma, o espírito encarnado. Então, quando eu me refiro a mim mesmo, então, minha alma. Né? Agora, não é errado também quando eu digo o espírito que eu sou. Aí, só muda a direção do olhar, porque se eu disser o meu espírito, aí eu estou errado, porque eu não sou um corpo que por acaso tem um espírito, mas eu sou um espírito que nesse momento tem um corpo. Então, minha alma, ok, meu espírito, errado, o espírito que eu sou. Ok? Bom, para nós então, traduzindo, alma e espírito é a mesma coisa. Bom, um dos objetivos dessa tarde é chegarmos a esse entendimento, porque eu pergunto assim, mas afinal, quem são os espíritos? Isso talvez porque alguns de nós ainda esteja dizendo assim, os espíritos, né? A gente está com um olhar de dizer os espíritos. A nossa pretensão nessa tarde é que no final a gente diga os espíritos, né? Porque nós não estamos fora desse contexto, somos todos nós os espíritos, certo? Bom, relembrando a aula 1, o que todo mundo assistiu a aula 1, né? Foi com o Adenauer. O que vocês acham que foi importante que o Adenauer falou ou que tenha marcado para vocês na primeira aula? Teve uma pergunta, né, que eu estou trazendo ali, que ele foi enfático, né? Ele ficou, acho que mais de, 30 minutos, até que alguém chegasse próximo dessa resposta, né? Era aquela pergunta ali, dizendo assim, para que serve o Espiritismo? Alguém lembra para que serve? Não? Tem que dar trabalho de casa para vocês, vão ter que estudar em casa. Então, Adenauer foi bastante enfático com isso, porque é importante, se a gente está pretendendo estudar o Espiritismo, mas isso serve para quê para mim, né? Então, ele nos disse o seguinte, que o Espiritismo é uma doutrina que trata da origem e do destino dos espíritos e suas relações com o mundo material. Então, isso é o mais importante do que aquele passeio todo que a gente fez sobre o que é o Espiritismo, é entendermos que o Espiritismo trata de espírito e, portanto, a gente vai se referir ao longo, né, toda a longevidade do curso sobre espíritos. E nós estaremos falando de quem? De nós mesmos, porque somos esses espíritos, né? Bom, aí na aula 2, houve algo também muito importante que eu pergunto a vocês. Alguém se recorda do que foi falado na aula 2 com uma importância relevante? Então, vou dar a dica, já que vocês não querem falar, sei que sabem, mas não querem falar. Falou-se sobre a antropomorfia. O que é a antropomorfia? É uma inversão, porque nós lemos e ouvimos nas Escrituras que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é isso? Só que nós criamos um Deus à imagem e semelhança do homem. Essa é a antropomorfia, essa é a inversão. E, portanto, a gente lida com um Deus
humano, um Deus que não retrata verdadeiramente o que é, e sim uma ideia que criamos de Deus. Então, nessa aula tratou, né, a respeito de Deus e nos trouxe essa informação importante, né, de desconstruirmos essa imagem criada por nós a respeito de Deus. Hoje é a terceira aula e o que vocês imaginam que será importante falarmos dentro desse tema? Fala aí, pode falar, ajuda aí. Ajuda, Raj. Você não falou alguma coisa? Não, né? Bom, então o importante é falarmos sobre a imortalidade do espírito que somos. Eu trato isso até como uma redundância, porque quando a gente fala, e vocês vão ouvir muito isso durante toda a ULE, vocês vão ouvir que o propósito principal da ULE é fazer com que o aluno saia daqui com uma consciência de que é um espírito imortal. Mas essa espírito imortal, para mim, parece uma redundância, porque quando você fala espírito, para mim já está embutido ali a imortalidade do espírito, mas é necessário para alguns que a gente tenha essa redundância. Então, somos espíritos imortais, né? Como o Adenauer diz, parafraseando ele, espíritos são pessoas e pessoas são espíritos. Então, o que nos difere é apenas o quê? A densidade do corpo físico. Porque nós aqui, né, que estamos encarnados, né, temos as mesmas características, as mesmas propriedades de espírito que aquele rapaz que está ali sentado com short azul. Igualzinho. Vocês não estão vendo o rapaz ali, não? Ninguém está vendo? Não? Nem eu. Mas poderia estar, né? Porque um espírito desencarnado teria as mesmas características, as mesmas propriedades de espíritos que nós. A diferença é a densidade da matéria que o reveste, né? Bom, como a gente falou em comprovações, em pesquisas, é claro que houve um momento que isso começou a ser feito, né? Que começou a ser estudado, quando os fenômenos começaram a surgir. E talvez o fenômeno mais importante, mais relevante que ocorreu no Espiritismo aconteceu lá numa cidadezinha nos Estados Unidos chamada Hydesville. Uma família Fox morava nessa casa e a filha mais nova começou numa brincadeira, né, de criança, conversar com a parede. Ou seja, havia umas pancadas na parede e a menininha já começou a fazer uma brincadeira, né? Ela dizia assim: senhor pé rachado, faça o que eu faço. E ela dava 2 pancadas, a parede respondia com 2 pancadas. Então ela achou que aquilo tinha algo de inteligente ali e criou, né, toda uma codificação de linguagem. Ou seja, 2 pancadas significa não, 1 pancada significa sim, e ela fazia perguntas e a parede respondia. Bom, anos mais tarde se descobriu que havia ali naquela casa uma ossada de um cara, de um vendedor, um mascate, né? Esses vendedores ambulantes, ele havia parado naquela casa, naquele condado ali, para vender para a família anterior que morava lá, e ele foi assassinado por essa família. E eles, para esconder o corpo, emparedaram o cara, botaram ele emparedado lá, e era o espírito desse mascate, né, chamado Charles Rosnan, que respondia às perguntas para aquela menina que era médium. Então, por isso ela tinha essa habilidade e começou essa comunicação. Muito próximo, porque isso foi lá nos idos de 1848. Próximo disso, mais ou menos 53, 52, acontecia um outro fenômeno aí na França, né? Porque aquela situação da família Fox foi nos Estados Unidos, mas já na França acontecia uma coisa que estava se tornando meio que uma brincadeira de salão, que eles denominaram lá de mesas girantes, que era mais ou menos assim, umas mesinhas redondas de 3 pés, e as pessoas se reuniam em torno da mesa e faziam perguntas frívolas, né? Perguntas sem um propósito científico nem sério.
Eram perguntas assim aleatórias. E as mesas quicando ali, né, saracoteando ali, também obedecendo um código de tantas pancadas significa isso e tantas significa aquilo, ela ia respondendo. Até que um dia, um senhor pesquisador, estudioso, resolveu convidar um outro professor a participar daquilo. Ele falou, olha, no mínimo é algo muito curioso, né? E aí convidou o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio a participar dessa brincadeira, né? dessa brincadeira de salão. E quando esse professor Hippolyte começou a ver aquilo, ele, em primeiro lugar, ele disse, olha, mesa não tem inteligência, então há algo inteligente por trás disso. E ele resolveu se debruçar, estudar aquilo. E ele compilou perguntas e ele separou em vários grupos distintos e mandavam as mesmas perguntas para um grupo e para outro grupo e para outro grupo em regiões diferentes. E depois ele reuniu essas perguntas todas e aquelas que eram absolutamente iguais, ele aproveitou para a publicação de um livro. Aquelas que havia uma pequena divergência, ele descartou. E dessa forma, ele compilou o primeiro livro que marca o início do Espiritismo, chamado O Livro dos Espíritos. Mas para essa publicação, ele ficou meio temeroso, porque ele era um cara conhecido, famoso, um discípulo de Pestalozzi, quer dizer, uma pessoa que já via outras publicações em outra área. Então ele ficou com medo de cair no descrédito, de estar publicando algo totalmente fora daquele do meio de atividade principal dele. Então ele resolveu adotar um codinome de Allan Kardec. Portanto, Allan Kardec é o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ou Rivail, eu nunca sei essa pronúncia a mais correta, Rivaio ou Rivail, e usou esse codinome porque foi ditado pelos próprios espíritos que ele havia tido uma encarnação passada, quando ele era um sacerdote druida. E nessa encarnação, o nome dele era Allan Kardec, então ele resolveu adotar isso como um codinome e publicou os livros da codificação do Espiritismo, né, da codificação de Kardec com esse nome. Então, depois do Livro dos Espíritos, ele publicou outros livros, então a gente tem a codificação toda a partir daí. Bom, ainda próximo dessa época, um outro cientista, William Crookes, resolveu, na verdade, eu tenho até a impressão, porque muitos cientistas céticos, eles entravam na pesquisa do Espiritismo com a intenção de provar o contrário, de dizer, olha, isso aí é maluquice desse pessoal, estão falando de espírito aí, isso não existe não. Então vamos entrar para desmascarar logo esses caras aí, porque a gente está falando de uma época que se vivia o iluminismo, então eram várias correntes filosóficas que eram contrárias à religião, principalmente, né? Aquilo que transcendia não era algo bem visto. Então, quando eles entravam numa pesquisa dessa, era meio que para dizer assim, olha, vai para lá, que isso é tudo mentira. Mas esse William Crookes encontrou essa médium, né, a Florence Cook, e essa Florence trabalhava com um espírito chamado Kate King. A Kate King, que era uma mulher, ela se prontificou, quer dizer, permitiu que fosse feito as pesquisas com ela, e o médium e espírito trabalharam junto com o Crookes para essa comprovação. A Florence, ela tinha uma característica da mediunidade, a gente depois vai ter uma aula sobre mediunidade, que vai falar sobre esses tipos de mediunidade, que é uma característica chamada mediunidade de efeito físico, ou seja, são médiuns que têm uma capacidade de doar um fluido, que é o ectoplasma, e esse fluido é capaz de densificar o corpo espiritual, que a gente vai chamar de perispíritos, e vamos falar sobre ele daqui a pouco. O William Crookes conseguia conversar com o espírito materializado, atraído pela médium, e conversava com ele, e chegou até a fotografar
Porque a gente fala assim agora, puxa, tirou 44 fotos. Você vai no shopping ali agora, você faz 44 selfies em 10 minutos, né? Mas a gente está falando de uma época, 1872, para conseguir tirar uma foto tinha toda uma elaboração, né? Então o cara fazer um registro com 44 fotos é realmente um documento científico comprobatório daquilo, né? Então ele tirou 44 fotos de um espírito materializado, experimentos com efeito de luz sobre o ectoplasma, e o espírito materializado começou a desfazer gradativamente. Isso porque aqui é o pesquisador, aqui é o espírito materializado, né? Isso aqui é o ectoplasma. Quando isso ocorre, ele se torna tangível. Todo mundo aqui, não precisa ser médium, todo mundo vê o espírito materializado. Então Crookes conseguiu pesquisar, porque ele não tinha mediunidade nenhuma, ele fez isso no rigor da experimentação, que é o que a ciência exige, né? Então foram repetições de eventos, perguntas e respostas e fotografia, que é o que marcava a veracidade do estudo, né? Nessa época. Então, aqui fala sobre Crookes, talvez seja o mais importante pesquisador da mediunidade, da materialização, mas isso é uma coisa que continuou ocorrendo. Por exemplo, a gente tem José Medrado, aqui na Bahia, trabalhou muito tempo com materialização de espíritos. Ele depois chegou um momento que ele resolveu parar de trabalhar, mas isso se faz e se fez até pouco tempo. Hoje as pessoas acreditam mais fácil quando você fala alguma coisa e traz um embasamento racional, então as pessoas acreditam. Antigamente precisava do espírito se materializar para as pessoas só acreditam vendo, né? Então hoje isso ocorre menos, mas é possível ainda que aconteça. Bom, dada o resultado tão positivo dessa pesquisa, Crookes faz essa afirmação sensacional. Ele diz assim: olha, eu não digo que isso é possível, eu digo que isso é real. Então, quer dizer, o cético que entra numa pesquisa, até com a intenção de dizer, pessoal, esquece esse negócio, é tudo mentira e tal, o cara sai com esse convencimento que não é, ele não está dizendo assim, olha, é possível ou eu acredito que seja. Não, isso é. Então, ele sai afirmando que, de fato, existem os espíritos. Bom, até aí, tranquilo? Não fiquem acanhados, pode perguntar. Se não entendeu, pode perguntar, tá bom? Livro dos Espíritos, lá na aula 2, a gente trouxe para vocês a pergunta número 1, que era: que é Deus, não é isso? E pergunta assim, que é Deus? Porque se você perguntar quem, você já está personificando, você está quantificando, né? Quando você pergunta que, então isso está aberto. E eu acho e considero que a resposta dos espíritos é a coisa mais fantástica, mais brilhante que poderia ser dito a respeito de Deus. A resposta é: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ponto. Porque a gente não pode avançar nem 1 milímetro além disso, porque qualquer coisa que nós acrescentássemos a isso partiria da nossa ideia de Deus, seria humano, né? Então, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é a resposta mais fantástica que os espíritos poderiam trazer. Lá na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, ele traz que é o espírito. E acho que tão brilhantemente quanto a resposta a respeito de Deus, eles nos trazem primeiro uma resposta um tanto subjetiva, mas que de fato define o que é o espírito. Ele é o princípio inteligente do universo. E ponto. O espírito é o princípio inteligente do universo. Mas ainda não satisfeito, né, tentaram um desdobramento dessa pergunta. E aí foi perguntado, né? E qual a natureza íntima dos espíritos? Aí acho que eles vêm com uma luva de pelica e nos dão um tapa, dizendo assim: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto,
é alguma coisa. Ficai sabendo que coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Então, é um tapa na nossa incredulidade, né? Porque se a gente não vê, a gente não acredita e acha que não existe, né? Mas eles estão nos dizendo que não é porque a gente não vê que ele não esteja lá. Tantas outras coisas é mais fácil de acreditarmos, né? Não é de acreditar, de sabermos que existe. Por exemplo, o órgão, o sensor da realidade material que nos permite a visão, os nossos olhos, ele permite uma faixa, né, de luz ali, que é possível. A gente sabe que tem lá o infravermelho, que ninguém vê o infravermelho, né? Ninguém vê o ultravioleta, que é a faixa que está acima. A gente até sente, né, porque gera calor e tal, mas a gente não vê. Mas nem por isso ele não está lá. Então, existe, está lá. Existem sons que a nossa gama auditiva não consegue ouvir, está fora da nossa faixa auditiva. Tem animais, até cachorros, né, que tem uma gama auditiva maior, né? Eles ouvem sons que a gente não consegue ouvir. Então, enfim, não é porque a gente não ouve ou porque a gente não consegue aferir com os nossos instrumentos de aferição dessa realidade, que são os nossos 5 sentidos, que não exista. Então foi isso que os Espíritos quiseram nos dizer, né, através desse texto aí. Bom, tudo começa em Deus. Então agora que a gente já nos destituímos, nossa, quase que eu não falo a palavra, destituímos, né, daquela ideia de Deus criadas por nós, daquele Deus. Eu pensava assim, né, que Deus era um velhinho que ficava sentado num trono lá em cima, em algum lugar, e ele ficava de lá só dizendo assim, né, castiga esse, abençoa aquele e tal, e ficava de lá só ditando as regras, né? Então hoje eu já estou nesse exercício de desconstrução desse Deus e vendo um Deus como criador, né? Como criador, e nós somos criaturas de Deus. E a partir dessa informação, porque Deus cria 2 elementos fundamentais para o universo. Ele cria o princípio espiritual ou princípio inteligente e o princípio material ou fluido cósmico universal. Ou seja, podemos afirmar que no universo só existem 3 coisas, 3 elementos: Deus, Espírito e matéria. Qualquer coisa que vocês falarem aqui agora, a gente consegue definir entre essas 3 coisas: Deus, Espírito e matéria. Bom, mas Deus, como Criador, cria 2 elementos: o princípio espiritual e o princípio material. Só que o princípio espiritual precisa se apropriar do princípio material para o seu desenvolvimento. Então, o princípio espiritual se apropria da matéria para se desenvolver. Então, vamos lá. Quando Deus cria o princípio espiritual, Ele cria da forma mais rudimentar possível. No nosso mundo, na nossa natureza, qual é a matéria mais rudimentar que a gente conhece? Mais bruta? O mineral, não é isso? Então, o princípio espiritual, criado por Deus, se apropria na nossa natureza do princípio material que está no reino mineral, inicialmente. E esse princípio espiritual, que é o princípio inteligente do universo, ele vai ganhando habilidades, ele vai aprendendo e ele vai permanecer naquele reino ali durante uma quantidade de tempo, até que ele atinge a capacidade de se transportar desse reino para um outro reino, que já tem uma complexidade maior da matéria, que é o reino vegetal. Então, através das plantas, ele consegue adquirir outras habilidades, já tem ideia da necessidade de alimentação para sua
manutenção da vida, e ele vai adquirindo habilidades e aprendizado, até que mais uma vez ele ganha a complexidade de poder habitar num outro reino mais complexo, que é o reino animal. Então, ele, com essa complexidade, ele já aprende sobre o instinto, sobre uma série de habilidades que vão ser conseguidas lá, até que ele atinge a complexidade tal de habitar corpos humanos. Nesse momento, ele passa a ser chamado espírito. Então, olha o que a gente está dizendo. Deus não cria o espírito como nós conhecemos aqui. Deus cria o princípio espiritual e que se desenvolve através da matéria até que ele se torne espírito. Pois não. Opa! Obrigado. Então, por exemplo, Luiz, né? Isso. Então, por exemplo, Luiz, então a gente passa sábado, também o cachorro e vira homem, certo? Isso com uma viagem de espírito. Então, eu li uma vez no livro que os cachorros, na verdade, é uma aglutinado de vários espíritos. Então, ou seja, nós somos uma aglutinada de vários espíritos, na verdade. Nosso espírito é aglutinado de outros espíritos? Não, vamos arredondar isso aí. O princípio espiritual, na verdade, quando você fala assim, ó, nós fomos uma gia, um sapo, um cachorro, não fomos. Porque, na verdade, assim, o princípio espiritual, ele vivenciou experiências nesses reinos, mas ele ainda não é o espírito. Então, o espírito que você é, não foi cachorro, nem foi gia, nem foi sapo. O princípio espiritual que se tornou o espírito que você é, teve essas experiências. Então, a forma com que o princípio espiritual age sobre a matéria é uma forma coletiva. Então, a melhor maneira talvez da gente explicar isso é que num cardume de peixes, quem já teve a oportunidade de mergulhar ou já viu isso em algum programa, alguma coisa, um cardume grande de peixes, quando um se movimenta, todos se movimentam igualzinho, é uma coisa sincronizada, linda de ver, né? Eles se movimentam igualzinho, quase que sincronicamente, né? Ali é um princípio espiritual atuando sobre todos aqueles corpos. Por exemplo, uma colmeia de abelhas. Uma colmeia é um princípio espiritual agindo sobre todas aquelas abelhas. Uma ninhada de cachorros. Então, ó, a gente vem diminuindo, né? Então, por exemplo, a colmeia, você tem lá, sei lá, centenas, talvez milhares de corpos atuando no mesmo princípio. Um cardume, você já diminui a quantidade, dezenas, talvez, não sei se chega a centenas, diminui a quantidade. Uma ninhada, por exemplo, de cachorro, são 4, 5, um princípio espiritual atuando sobre aqueles 4 ou 5 ali. Depende da evolução desse princípio espiritual para ir diminuindo. Já dizem que a vaca, por exemplo, por isso ela é até considerada sagrada em algumas filosofias religiosas, ela já é um princípio espiritual para um corpo. Então, por exemplo, você entra num curral e você bate palma assim, vai ter uma vaca que vai olhar para a sua cara e vai fazer mu. A outra não nem te ligo, mas pode ser que tenha uma que queira correr atrás de você. Então, olha só, a gente já começa a perceber individualização. Já não são vários corpos agindo exatamente igual, de forma sincrônica, como a gente viu lá no cardume, que a gente vê nas abelhas, que a gente vê em outras manifestações do princípio espiritual de forma coletiva. Quando chega no homem, aí é absolutamente um espírito para um corpo. Um espírito, um corpo. Só há uma possibilidade de haver 2 espíritos num corpo, se houverem 2 sistemas nervosos nesse corpo. Acontece esses gêmeos chipófagos, né? Que são os grudados. Quando tem 2 cabeças, por exemplo, pode ter 2 espíritos ali, porque tem 2 sistemas nervosos, tem 2 córtex cerebrais que é necessário para a manifestação do espírito. Se isso não ocorrer, um corpo, um espírito. Então, por favor.
Deixa eu ver se eu entendi. Quando o princípio espiritual... Não, o princípio espiritual, inteligente, como você foi colocando, o mineral foi passando, que ainda vive, né? Porque ele não está individualizado. Isso. Então, ele tem um período de vivência ali, quando for naquele período ele vai passando, é tudo... Não tem uma regra de período, não. Não. Pode ser maior ou menor. Depende de como aquele princípio está apreendendo, quando ele está evoluindo. Por exemplo, assim como para nós, não existe um número, nós agora que somos espíritos, a gente também utiliza as reencarnações, não é isso? Então, quanto tempo que eu vou ficar para um determinado aprendizado? A gente vai ter tantas oportunidades forem necessárias para a gente aprender, quantas encarnações forem necessárias. Não tem um número exato. Não, assim, mas Deus quando criou, né, que vem fazendo esse percurso a uma determinação. Não existe um tempo determinado. E como é que vai chegar ao momento dessa transformação da outra passagem para um outro momento? Então, pela conquista de habilidades. A evolução, ela é mensurada por habilidades. Então, aquele determinado princípio, ele está ocupando lá uma montanha, uma cadeia de montanhas rochosas, lá no Himalaia. Talvez essa cadeia demore lá 5.000 anos para ela conseguir, em função das variações climáticas, da aglutinação da energia local. Então, talvez ela demore 5.000 anos para ela conseguir sair dali e habitar numa floresta que está em criação, porque a floresta tem que estar surgindo para esse princípio surgir e poder habitar lá. Em contrapartida, um complexo de rochas num determinado outro lugar pode mais rapidamente, porque as variações climáticas, porque as condições de energia daquele local foram diferentes, aquele princípio mudou mais rápido. Então, não tem um tempo determinado para isso, nem enquanto fica numa floresta ou no mineral. Nenhum momento lá na criação, porque você está levando a nossa mente para uma coisa conhecida. Floresta, rocha, tudo mais. Exatamente, estou falando da nossa natureza. Mas no momento que saiu de lá da criação. Então, o fato é que não saiu naquele momento, ele continua saindo, porque Deus continua criando. Não se desliga. Não. Deus continua criando essa criação. Aliás, acho que é o próximo slide, se eu não me engano. No primeiro momento, continuamos então ligados. O primeiro momento, então, vamos considerar o Big Bang? Sim. Big Bang, né? Então, o primeiro momento no Big Bang, a gente vai ter a próxima aula, é a aula de evolução, não é isso? Então, na aula de evolução vai tratar mais sobre isso, vai esclarecer melhor essa dúvida da senhora. Mas vamos considerar lá o Big Bang. Naquele momento, a matéria começou a circular e formar o mundo. A própria Terra, ela só era um complexo rochoso. Então, só podia habitar ali na Terra o princípio espiritual que habitava ali. Mais tarde começou a se formar, né, porque aí as condições atmosféricas, começou a se formar os vegetais, não foi assim? Então, aí a possibilidade daquele princípio que estava habitando a rocha, agora ele já pode migrar para o vegetal. Aí depois, aí a chuva foi possível, a água criou os mares, começou a vir a vida animal do mar. Aí aquele princípio que estava na rocha, que passou para o vegetal, passou para o animal agora. Então esse foi o início. Aí depois disso foi a continuidade. Deus continua criando e continua colocando espíritos na formação da nossa natureza mais embrutecida, e ele vai passando por essa transição até se tornar espírito. O fato é que Deus não cria o espírito pronto, ele cria o princípio espiritual que precisa avançar e evoluir através da matéria para o seu amadurecimento. Nós continuamos naquele momento, a gente não se desconecta. De Deus? Não, somos criaturas de Deus, né? A gente não desconecta. Vai ter uma aula lá do ciclo 5, quando eu estiver lá, porque por acaso eu dei essa aula hoje, mais cedo, que a gente fala dessa relação entre as dimensões, né?
Porque o corpo físico está numa dimensão material, o espírito está na dimensão do espírito. Deus está numa dimensão não material que se relaciona diretamente com o espírito. Uma outra coisa importante, só para a gente marcar disso aqui, aproveitando o que a senhora está falando, é que, olha, se Deus cria dois princípios distintos, o princípio espiritual e o princípio material, significa que eles não são iguais, concordam? São dois princípios distintos. Então, quando a gente fala assim, o espírito é uma luz, já ouviram isso? O espírito é uma energia, já viram isso? O espírito é uma centelha divina, ainda é, olha, pílula ainda, né? Porque é uma centelha divina, né? O que vocês acham? É correto ou não? Não, né? Não é. Sabe por quê? Porque olha aqui, ó, se espírito e matéria são coisas diferentes, o que é luz? E energia é o quê? Se é matéria, então não é espírito. Então espírito não é matéria, portanto espírito não é luz. Se a gente falar que é uma energia, energia é o quê? Matéria. Matéria não é espírito. Se a gente falar que é uma centelha, centelha é o quê? É a faísca do fogo. Fogo é o quê? Matéria. Então espírito não é nada disso. Espírito é espírito. Aí falar que é um mineirinho agora, espírito é espírito, uai. Não adianta. Pois não. Então, menina de dizer que espírito é luz, a gente pode dizer que espírito induz a luz. O espírito se reveste da matéria luminosa. Então, quando Adenauer faz uma brincadeira, que ele diz assim, espírito de luz para mim é poste, né? É claro que é uma brincadeira, mas porque o espírito não é a luz, o espírito está revestido de uma matéria luminosa. Aí sim, a gente pode admitir que o espírito... A gente pode conceber o espírito. Puxa, agora nem eu entendi. Como assim conceber o espírito? Conceber? Concepção? Ter uma ideia, porque a gente tem a ideia que é uma energia, que é uma luz, e não é nada disso que você está dizendo, a gente pode apreender como? Não é como essência, porque ele é um princípio criado por Deus, que é uma singularidade. Ele é. Agora, toda a formação do espírito, os próximos slides vão falar sobre isso, ele está revestido na matéria. Então, quer dizer, só como a gente está fazendo um curso, a gente precisa entender, ó, espírito é espírito, matéria é matéria. Então, quando eu falo espírito de luz, eu estou me referindo à matéria que está envolvendo o espírito ser luminosa. Então, a gente entende isso, mas é preciso que a gente faça a separação. Espírito é espírito, matéria é matéria. Deixa eu ver se já o próximo slide aqui vai trazer essa... Travou aqui. Travou. E travou mesmo. Pronto. Então, ainda sobre a origem, né, e natureza dos espíritos, esses dois slides vão só ratificar isso que a gente já falou. Isso aqui, ó, Deus cria o espírito pela sua vontade e faz como faz, né, em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação do espírito é permanente, aquilo que a gente estava falando, né? Continua criando o tempo todo. Aí, outra aqui, ó. Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Então, o princípio espiritual precisa experimentar nos reinos materiais até que ele se torne espírito. Portanto, a origem dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, a qual foi gerado por Deus. É Adenauer que fala no livro de vocês, né? Conhecendo o Espiritismo. Bom, então aí sim, vamos entrar nessa parte. Tranquilo até aí com relação a essa criação, né, dos princípios e tal? Bom, Só não tem a capacidade da compreensão. Agora, quando você está colocando mais claro com relação ao princípio inteligente e ao espírito, a gente vai conceber o espírito só
só isso aqui, ó. Na hora que se a senhora me pedir assim, me explica a matéria, eu vou lhe dizer, ó, a matéria é formada de carbono, ela tem lá átomos de tal, de tal e de tal, os elementos químicos, a gente usa lá a tabela periódica, né? E eu posso dizer quais são os elementos químicos que formam a matéria. Esse aqui, a gente tem linguagem capaz de explicar isso. Agora, se a senhora me perguntar assim, do que é formado o espírito, a gente não tem uma linguagem que possa definir essa singularidade. Para ter uma ideia, tem uma máquina que talvez seja a mais poderosa do mundo nesse momento, que é um colisor de Harbor, que fica lá na Inglaterra. É a máquina que fez a comprovação, a experiência de Bóson, né, de colisão dos elétrons. Os cientistas, que talvez sejam os mais avançados da Terra, chegaram a uma conclusão que eles estão procurando uma partícula que é capaz de trazer a vida. E eles chegaram a uma conclusão, a partir de experimentos nessa máquina, que existem muitas dimensões e que a dimensão onde é mais possível estar o espírito seria uma quinta dimensão, mas que por dentro dessa quinta dimensão existem outras dimensões, e eles estão se aprofundando nisso para encontrar uma partícula que eles estão chamando de partícula de Deus. Então, olha, a dimensão do espírito, isso já está comprovado, ela é a quinta dimensão. Sabe qual é a dimensão que a gente vive aqui? A terceira. A quarta dimensão é a espiritual. A quinta dimensão é onde então, supostamente, estaria o Criador, e é algo que está inatingível para a gente não consegue nem identificar se é matéria ou se não é, a gente não pode tratar, o espírito não é matéria, não tem como tratar dessa forma. Então essa singularidade não tem como explicar. Eu posso explicar a matéria, mas o espírito não. Então, voltando para cá, Kardec, quando codificou o espiritismo, ele trouxe o seguinte, que o complexo do ser encarnado, né, nós encarnados, somos como um sanduíche de 3 corpos. Ou seja, o primeiro corpo aqui, o corpo físico, número 1. O número 2, o perispírito. E o número 3, o espírito. Bom, a gente representa isso aqui, né, o corpo físico está bem coloridinho ali e tal, né, porque é o corpo que a gente já conhece, né, o corpo, né, material, o corpo físico. O perispírito é um corpo semimaterial, é um corpo que reveste o espírito. E o espírito está simbolizado aqui, ó, só por um tracejar e uma estrelinha ali. Se alguém sabe me dizer por que está representado ali com uma estrelinha? Porque espírito não tem forma, perfeito. Então, o que dá forma ao espírito é o perispírito. Então, o perispírito é que dá forma ao espírito, porque é a matéria que está revestindo o espírito. Então, a palavra perispírito significa que está em torno do espírito. É a matéria que envolve ele. E esse é um corpo, né, chamado astral, espiritual ou perispiritual, fundamental para o entendimento de muitas questões nossas do espírito, que a gente vai tratar de algumas delas aqui. Então, ó, essa condição, essa tríplice formação, dá condição do espírito a viver simultaneamente, né, condições de viver a vida material e espiritual simultaneamente. Por quê? Porque o corpo físico, ele nada mais é do que o veículo de manifestação do espírito na realidade material. Quer dizer, para que a gente se manifeste no mundo material é preciso do corpo físico. Agora, o perispírito, esse segundo corpo, ele é, portanto, o veículo de manifestação do espírito no mundo espiritual, na realidade espiritual. Ou seja, o ser encarnado, ele tem tripla
formação: corpo físico, perispírito e espírito. O ser desencarnado, ele tem o quê? Dupla formação, porque ele só não tem o corpo físico, mas o perispírito e o espírito continua igual. Tranquilo? Bom, aqui só a ratificação do que falamos sobre o veículo de manifestação, e aí eu ressalto ali perispírito, porque daqui para frente a gente vai ouvir falar em todas as aulas, vai ouvir falar em perispírito. A próxima aula vai falar sobre evolução, e aí a evolução, o perispírito participa ativamente dela. A quinta aula vai falar sobre libertação do espírito. O perispírito participa ativamente disso. Depois a gente vai falar de reencarnação, a aula 6. Depois a aula 7 também reencarnação, e a aula 8 também reencarnação. 3 aulas de reencarnação, e todas é necessário que a gente tenha entendido o perispírito, porque o agente da reencarnação é o perispírito. Quando a gente se refere a que alguém morreu, a gente está se referindo ao que morreu de verdade? O corpo físico. O corpo físico morreu, né? Mas o espírito, ele desencarnou, não é assim que a gente fala? Então o espírito desencarnou. Se referindo ao espírito, desencarne. Se referindo ao corpo, morreu. Bom, esse espírito que desencarnou, ele vai ter a possibilidade de reencarnar novamente num corpo físico. Isso acontece lá na gestação, né? Tem um momento adequado. Nas aulas de reencarnação a gente vai estudar sobre isso. Mas quando o óvulo nidado, o óvulo fecundado, nida, quando ele adere à parede do útero, ele abre a possibilidade do enlace fluídico que vai amarrar o perispírito ao novo corpo em formação. Então, olha, daqui até o final do curso a gente vai falar nesse perispírito, ok? Aqui só uma ilustração, né? Porque a origem do nome é mais ou menos assim: tem o fruto, e a semente do fruto, ou germe, né, seria o espírito. A polpa da fruta aqui, ou o periesperma, então o periespírito. A casca da fruta, né, seria então o corpo físico. E dessa ideia, né, do fruto é que Kardec tirou então a ideia para o revestimento do espírito. Bom, vamos avançar um pouquinho mais no perispírito, e aí já é necessário que a gente diga o seguinte: o que se conhece pelo nome de perispírito é, na verdade, um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Então, ou seja, Kardec falou que a formação é tríplice, ou seja, ele falou de corpo físico, perispírito e espírito. Mas quando a gente avança no estudo do perispírito, a gente percebe que o perispírito não é apenas um corpo, são vários corpos, e vários corpos que têm funções bem definidas, funções particulares e que são próprias de cada uma dessas camadas desse corpo. Então a gente chega a uma formação, eu garanto para vocês que essa galera aí não é a galera do bloco, né? Porque a gente está saindo do carnaval, então não é a turma do bloco, isso é o ser encarnado desmembrado, né? Então a gente desmembrou uma pessoa encarnada, ou seja, a gente ouviu que ele é formado do corpo físico, agora entendemos do duplo etérico, que é um corpo intermediário entre o corpo físico e o perispírito, o perispírito propriamente dito e o espírito, que ali está representado por aquela forma doida ali, porque ele não tem uma forma definida. O que dá forma ao espírito é o perispírito.
bom. O duplo etérico, ele é um corpo puramente energético e é um corpo perecível também. Então, quando o corpo físico morre, o duplo etérico também morre. Eu nunca vi, não. Eu acho que se eu ver uma fumacinha dessa, eu vou sair correndo. Mas essa fumacinha chama-se fogo-fato, né? Então, a energia, não é esse aqui. É a energia que está contida nesse corpo. Cada vez, porque lá na aula de reencarnação, a gente vai ouvir falar sobre um fluido chamado fluido vital. O fluido vital é uma energia que a gente ganha a cada encarnação. E cada um de nós é como se fosse uma bateria. Ela tem uma longevidade. A gente ganha uma quantidade de fluido que deve durar a encarnação. A fórmula é mais ou menos assim: se você usar bem a sua encarnação, esse fluido pode ser até alongado. Se você usar mal, ele pode encurtar e você viver menos, porque quando cessa esse fluido, acaba a vida. Não é possível mais haver vida no corpo físico sem fluido vital. Essa quantidade de energia que nos dá a longevidade da encarnação está armazenada nesse corpo aqui. Bom, e aí precisa ter uma ligação do corpo físico com o perispírito, não precisa ter? Essa ligação a gente vai chamar popularmente de cordão de prata. Já ouviram falar no cordão de prata? Pois é, o cordão de prata é um conjunto de enlaces fluídicos, um conjunto de enlaces fluídicos que partem do duplo etérico. O duplo etérico está ligado molécula a molécula no corpo físico. E o duplo etérico, por ser um corpo totalmente energético, forma esse enlace fluídico, portanto, um enlace material, ele é matéria, né? É energia fluida, então, que se liga ao perispírito. Aí, lá quando vocês estiverem na pós-graduação, já vou fazer a propaganda, porque eu sou coordenador da pós, e vou ficar esperando vocês. Hoje o tema da pós é desdobramento, teoria e prática. Os médicos podem ver? Pode. Quando o médium vê um espírito, ele está vendo o perispírito. Não, o duplo é um corpo material, a gente vê até sem ser médium. Sabe quando, por exemplo, eu estou olhando para a senhora aqui, eu estou vendo uma luminosidade envolvendo um pouco mais o seu lado direito, é a emanação do duplo etérico. O duplo etérico, ele está numa dimensão física, então é ele que cria a aura interna, sabe a aura? Aquela emanação energética, né, que a gente tem aqui, isso é uma emanação física, não é da dimensão espiritual. A aura pode ser fotografada, tem um tipo de foto chamado Kirlian que fotografa a aura. Pois não? Até que você já respondeu, mas se quando a gente dorme, a gente fica com essa ligação, tem uma foto. Quando não ocorre o desencarne. Isso também se faz. Sim. O desdobramento, essa ligação desse cordão. Perfeito. Toda noite, quando a gente vai dormir, o corpo entra em descanso, o espírito se afasta do corpo. Mas ele está ligado por esse cordão, que a gente vai chamar de cordão de prata, mas já entendemos que são vários enlaces fluídicos que ligam o corpo físico ao perispírito. E o perispírito viaja com o espírito pela dimensão toda, né? Mas o corpinho está ali descansando. Se esse cordão romper, o que aconteceu? Morreu. Tinha um comediante que falava assim, morreu, né? Pois é, então se esse cordão romper, morreu. Porque é o que mantém a ligação, a vitalidade do corpo físico está nessa ligação, que é a manutenção. Importante dizer também que no perispírito você tem órgãos espirituais, né? A gente vai ter um slide mais na frente que vai falar sobre isso, que são os chakras. E no duplo etérico a gente tem uma contrapartida desses chakras, que são os que mantêm o fluxo de energia do corpo espiritual para o corpo físico e do corpo físico para o corpo espiritual. Então, essa movimentação energética se dá através dos nadis ou meridianos, que são interligações dos chakras. Bom, mas avançando um pouco mais, essa ligação também se faz para
o espírito. Então há alguns estudiosos de outras filosofias orientais que chamam esse cordão aqui de cordão de ouro. Esse aqui é o cordão de prata e esse aqui é o cordão de ouro. É o que liga o espírito ao perispírito. Agora, a gente pode analisar ele sem utilizar essa nomenclatura, essa linguagem oriental. A gente pode analisar ele da seguinte maneira: quando eu estou falando desses dois corpos aqui, eu estou falando da dimensão material. Volta aqui, não é para apertar você não. Aqui eu estou falando da dimensão material. Aqui eu estou falando da dimensão espiritual. E aqui eu estou falando da dimensão mental. É uma quinta dimensão. Terceira, quarta, quinta. Então o que acontece? Essa ligação daqui para cá, isso aqui é matéria? Não. Então não é uma ligação material, é uma ligação mental. Em outras palavras, para trazer para a nossa realidade, hoje todo mundo entende de internet, todo mundo entende de computador, né? Então essa ligação daqui para cá, ela é o wire, tem fio, né? Tá aqui a conexão entre um e outro. Agora, essa ligação daqui para cá, ela é o wireless, não tem fio, porque é uma ligação mental. Então não é, porque não tem matéria para essa ligação. Beleza até aí? Tem? Hã? O azulzinho e o verde. Esses aqui? É porque aqui são... Essa visão é uma visão de estudo oriental que diz que o complexo do ser encarnado são 7 corpos. Kardec, o estudo do Espiritismo, diz que são 3. Mas os orientais estudam o perispírito há muito mais tempo. Então eles dizem que são 7. Aí ó, a gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 7 corpos. Cada um desses corpos tem uma função. A gente está avançando porque isso é a aula do ciclo 2 que vocês vão ter, que vai falar sobre essas funções. Então aqui, esse corpo aqui, ele vai se chamar, o complexo se chama perispírito. Esse corpo aqui vai se chamar astral, esse aqui vai se chamar emocional, esse aqui causal e esse aqui mental. Então são os corpos do perispírito. Cada um deles vai ter uma função. Por exemplo, tudo aquilo que a gente vai aprendendo, que a gente vai vivenciando, as nossas emoções, eles vão sendo guardadas no perispírito. Então o corpo emocional, ele é o responsável por guardar tudo isso. O corpo causal, ele é responsável por guardar as nossas habilidades, aquilo que a gente vivenciou aqui vai sendo guardado lá. E eles interagem com o mental, que se relaciona com o espírito, que é a essência. A gente não pode ter essas informações conosco, não? Pode ter, a senhora... não, os slides, infelizmente, é uma regra da casa, a gente não pode passar. Mas eu digo, essas informações que eu estou dando, a senhora vai ter uma aula no ciclo 2 que vai falar sobre isso, sobre os corpos, vai esmiuçar isso. Hoje a gente está dando uma passada só, né? Mas no ciclo 2 vai aprofundar isso. Bom, então seguindo um pouco mais. Segundo Zimmermann, o perispírito, ele é responsável pela estruturação, formação e condução do espírito durante toda a imortalidade. Então ele é o corpo sutil e perene, ou seja, ele tem uma longevidade imensa, mas ele acaba, né? Ele não é eterno. A perenidade significa dura muito, mas vai acabar, né? Então ele é sutil e perene, e o mesmo participa diretamente da evolução humana. Então lá quando nós iniciamos as nossas reencarnações, quando habitávamos as cavernas, nós éramos espíritos primitivos, né? Em corpos primitivos, nós tínhamos um perispírito também rudimentar. Na evolução de lá, a gente veio passando Homo sapiens, 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 e a gente chegou até aqui, com o mesmo perispírito. Então, aquele mesmo perispírito formado nessa época é o mesmo utilizado por cada um de nós agora, só que muito mais sutil,
muito mais elaborado. E ainda tende a se sutilizar mais, porque a gente está dentro de uma escala de progressão que até onde a nossa vista alcança, a gente vai chegar a espírito puro e lá esse perispírito não precisa mais ser utilizado. Deixa eu botar a reação. Você está dizendo que é o mesmo perispírito, mas eu já li alguma coisa que alguém me colocou que a cada reencarnação há uma formação perispiritual. Não. Me perdoe, mas se algum espírita disser isso, pode botar esse cara para fora, porque é uma informação totalmente equivocada. O perispírito é o mesmo a vida do espírito toda, ele não vai mudar, ele vai se sutilizando. A cada nova encarnação, a gente ganha um duplo etérico novo, né? O duplo etérico é novo. Pode ter. Pode ter entendido equivocadamente, porque o perispírito é o mesmo durante toda a longevidade do espírito e não tem, isso aí não tem outra forma, é assim. Que é também onde ele guarda as situações. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele aprendeu. A gente diz que lá no perispírito é o HD, né? Tudo aquilo que o espírito vai aprendendo durante a vida, ele vai salvando lá no HD. Se ele perdeu o perispírito, ele perdeu tudo que viveu, não faz sentido. Então pronto. Bom, então avançando um pouco mais, ainda sobre o perispírito, sua formação é o resultado da aglutinação da energia cósmica, ou seja, o fluido cósmico, adequada à natureza do nosso planeta. Então, olha, lá quando o planeta era um planeta primitivo, quando os primeiros hominídeos, né, começaram a surgir, houve então a formação desse perispírito, utilizando o quê? O fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? Lembra lá da criação de Deus? É o princípio material. Então, Porque sua formação é resultado da continuação da energia cósmica. E o perispírito, você disse que ele é o mesmo desde o início. Ele se forma lá quando o princípio espiritual se torna espírito, a partir da matéria disponível naquele orbe, e ele vai continuar com aquele espírito até ele se tornar espírito puro. Quando ele se tornar espírito puro, aí ele não tem mais esse revestimento perispiritual. Eu sei como aprender isso melhor, lendo alguma coisa. Hã? Você está explicando muito bem. Tanto eu estou aqui fazendo as perguntas, porque é uma coisa que me deixa dúvida. Eu fiquei mais nos três, assim que é mais fácil. O físico, o perispírito e o espírito. Mas na preparação que você está fazendo, é que eu também quero aprender e compreender cada coisa. A senhora já tem esse livro aqui, não? Então, capítulo 3 dele só fala sobre isso. Bom, então seguindo um pouco mais. Os espíritos, de acordo com o seu grau de elevação moral, modificam esses elementos com maior ou menor facilidade pela ação do pensamento. Então, isso significa que existe uma propriedade natural do espírito, ou seja, uma propriedade do perispírito, chamada ideoplastia. O nome já está mais ou menos dizendo, né? Ideoplastia. Plastia é forma, né? Então, a ideia que altera a forma. Então, de acordo com a capacidade de evolução, aqui está dizendo na elevação moral, modificam esses elementos com maior ou menor facilidade pela ação do pensamento. Então, o espírito pode moldar esse perispírito em função da plasticidade da matéria espiritual e da vontade dele como espírito, por esse efeito chamado ideoplastia. Bom, essas são algumas das propriedades ou dos atributos do espírito. A gente destaca essas aqui, algumas vão ter uma relação íntima, por exemplo, com a mediunidade, né? Para utilizar a mediunidade,
o perispírito é o agente fundamental. Não seria possível comunicação com o plano espiritual se não houvesse o perispírito. Por exemplo, a gente vai ter uma aula de mediunidade lá na frente, mas só para, por exemplo, explicar a expansibilidade, essa propriedade aqui, ela está ligada diretamente à mediunidade. Vamos supor que o Raoni, é um médium, né? E ele agora está entrando no estado de concentração, ou seja, no estado alterado de consciência, se tornando receptivo a uma ideia extracorpórea, quer dizer, que está fora do corpo. Aí só de brincadeira, só mímica, espírito desencarnado. Porque eu gosto de falar que é de brincadeira, né? Porque vai que eles entendem que eu estou querendo ficar e antecipo o negócio. Eu não estou com pressa, não tem pressa nenhuma. Mas só de brincadeira, para a gente fazer o exemplo, finge que eu, espírito desencarnado, vou me aproximar do Raoni, que já está com o seu perispírito expandido. Olha lá, a capacidade de expansibilidade, porque quando ele entra em concentração, ele expande o perispírito. Aí eu me aproximo do Raoni e de perispírito para perispírito eu passo a ideia para ele. Aí o Raoni vai utilizar de um dos mecanismos da mediunidade. Por exemplo, eu passei a ideia, ele pode utilizar da psicofonia. Ele pega a ideia e fala. Agora, ele pode aproveitar, porque o mecanismo é o mesmo, ele pode fazer a psicografia e ele escreve então a ideia que eu passei para ele por ter me aproximado perispírito a perispírito. Ou ele pode, por exemplo, se ele quiser transcrever essa ideia através de um desenho, ele pode usar a psicopictografia e ele fazer um desenho, uma pintura a partir da ideia. Ou seja, quem assistiu aquele filme Ghost, já assistiram ou não? Tem uma cena que eu acho sensacional. A Whoopi Goldberg, né, que ela é médium, mas ela acha que ela é charlatona, né? Ela está meio ali que na gaiatice. Mas o espírito está com raiva, porque ele quer se comunicar e ela está ali de lero-lero com o Sam Witch lá, que é o Ghost, né, que é o próprio espírito, e aí o espírito se aborrece e vem correndo assim e pula no colo dela e tchum, entra no corpo. Eu acho sensacional aquela cena, eu acho um barato aquela cena. Só que não existe nada disso, porque não existe espírito nenhum entrando em corpo nenhum. Isso não é assim. A comunicação mediúnica se dá perispírito a perispírito, né? A proximidade é até relativa, porque se tiver um certo avanço, né, moralmente ou espiritual, à distância eu consigo me conectar ao Raoni, que está numa postura receptiva, né? Ele está concentrado ali para isso, e eu consigo, não preciso nem estar perto dele para fazer a comunicação. Então aquela imagem que às vezes a gente tem, né, que até a palavra que usa é errada, né, que a gente usa incorporar, dá a impressão que um corpo está dentro do outro, e não é assim. Então essa palavra é inclusive inadequada, né, mas a gente usa, mas não é apropriada para transcrever o fenômeno de verdade, né? A comunicação mediúnica se dá de perispírito para perispírito a partir dessa capacidade de expansibilidade. Bom, cada uma dessas propriedades aqui tem uma relação íntima com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Na utilização do nosso corpo, a gente utiliza cada uma dessas aqui e que elas vão ser esmiuçadas, vão ser detalhadamente pesquisadas no avanço das próximas aulas, né? No ciclo 2 vocês vão esmiuçar a respeito do perispírito. Bom, ainda é importante falar, a gente já tinha dado uma pequena palhinha sobre isso, que existem no corpo físico órgãos que são os responsáveis pelo mantenimento da vida do corpo, né? Então a gente tem lá um sistema respiratório que é capaz de extrair o oxigênio do ar e através dos pulmões lá nos alvéolos levar para a célula lá para
a célula sanguínea o oxigênio. Aí o sistema, olha a conexão, né? Então o sistema circulatório é capaz de fazer esse sangue circular e levar, né, aquela oxihemoglobina. Então a hemoglobina que recebeu lá o oxigênio, ela é capaz de levar através da circulação sanguínea para todo o corpo, para nutrir todas as células do corpo, todos os órgãos, o oxigênio, que é o elemento fundamental da vida. Então, enfim, todos os sistemas dos órgãos do corpo físico estão interligados de forma a manterem a vitalidade, o tônus vital do corpo físico. E no corpo espiritual, isso não é diferente, porque a gente tem outros órgãos, né, espirituais que são capazes de alimentar, de nutrir todo o corpo espiritual. Esses órgãos são chamados chakras ou chakras, como os orientais falam. Pois não. Voltando ao princípio inteligente, já sai como uma matriz para essa perfeição lá adiante. Não entendi. O princípio inteligente. Você diz que a formação do espírito é depois de passar por todas aquelas condições que você já colocou. Sim. Essa perfeição que você já está colocando aí com relação aos chakras e tudo mais, e o funcionamento e tudo, isso sai de uma matriz de como vai ser desenvolvido, porque é uma perfeição, né? Perfeição. Sai com uma obra de matriz, Deus, né? É isso. Obra de Deus. Aí sai com a matriz que vai ser exatamente assim, do colorido e tudo mais. Ah, sim. Entendi. A matriz que a senhora está querendo dizer é que aí o chakra de todo mundo vai ter a mesma. Sim, isso então é um padrão, né? Porque isso é um padrão para o corpo humano. Né? Tiveram outros padrões nos outros reinos que o princípio espiritual vivenciou, né? No reino animal e em todos eles. Mas no hominal, ou seja, no corpo humano, isso é um padrão. A formação da mente humana, ela parte a partir do início das reencarnações. E ela também parte de uma premissa, quer dizer, existe ali um modus operandi básico, né? Então, alguns padrões, por exemplo, o padrão religioso, que é o Imago Dei, ele já está presente ali. Então, o espírito mais primitivo, ele vê um raio, ele associa aquilo a Deus, né? Então, porque tem um padrão inicial de operação para aquilo. Dessa mesma forma, existe um padrão espiritual, biológico, que vai fornecer dados para a formação do corpo humano. Como se fossem Forminha, mas é uma forma de entender. Pode ser uma forma de entender, forminhas, pode ser. Bom, então olha o que diz aqui, que os centros de forças, né, ou os chakras, são portais de entrada e saída de energia do corpo. A palavra chakra vem do sânscrito, que significa roda, pois os chakras têm essa aparência de roda girante, trocando energia com o meio ambiente, físico e espiritual. Pode ser escrito como chakra, ou como chakra, né, ou centro vital, ou centro de força. Então são diversos termos para definir a mesma coisa. São verdadeiros vórtices por onde os dinâmicos campos magnéticos do corpo, dos corpos espirituais se ligam ao corpo físico. Então, esses órgãos, eles estão presentes em duas partes, em duas dimensões da formação do ser encarnado. Eles vão estar presentes no perispírito, né? E existe no estudo dos chakras, tem uma coisa curiosa. Alguns autores dizem que o corpo humano tem milhares de chakras. Outros dizem que tem centenas de chakras. O Espiritismo, na verdade, se apropriou desse estudo, porque Kardec não se aprofundou nem muito nos corpos espirituais, nem muito menos nos órgãos do corpo espiritual. Então a gente se apropria disso das outras filosofias religiosas, as orientais principalmente, que são milenares nesse estudo. Agora, o que tem de comum em todos os autores é que existem 7 chakras como principais,
Então a gente se apropria disso e utiliza os 7 chakras principais. E aí esses 7 chakras, eles se encontram tanto no corpo espiritual, né, no perispírito, quanto no duplo etérico. Então a gente tem uma contrapartida etérica no duplo etérico desses mesmos chakras, para que haja a possibilidade da circulação. A energia que é processada no físico, ela ir para o perispírito, e a energia que é recebida pelo perispírito vir para o corpo físico. Então essa troca se dá através dos nadis ou meridianos que interligam os chakras, né, ou os centros de força. O fluxo do? Ah, entendi. Então, o que acontece é o seguinte, os chakras, para cada um deles existe uma contrapartida, porque ó, isso aqui são folhetos que eles giram ora num sentido, ora no outro sentido. Então, quando ele gira num sentido, ele está tirando energia, está doando energia. Quando ele gira no sentido contrário, ele está absorvendo energia. Só que isso acontece em contrapolos. Então, olha aqui, ó, quando aqui está doando, aqui está recebendo. Quando aqui está doando, aqui está recebendo. Então, o tempo todo a gente está trocando energia. Bom, isso é a forma de mantenimento da energia do corpo. Agora, você falou uma outra coisa. Quando você está dando um passe, por exemplo, que você está doando energia, os chakras, eles são usinadores de energia, mas eles não influenciam diretamente nessa troca, porque aí entra uma equação que é a sua vontade, quer dizer, o seu desejo, e que isso flui através de centros específicos de energia, né, que faz com que você doe a energia. Então, não se relaciona diretamente com o chakra, eles estão te mantendo provido de uma carga de energia. Agora, você doa ela a partir da sua vontade. E até assim, eu estou falando e estou apontando porque, de fato, nós temos centros aqui energéticos que são os capazes de emitir essa energia. Mas você nem precisa disso. Eu posso estar aqui conversando com vocês e eu estar mentalizando aqui, doar uma boa energia para você, e eu faço isso sem precisar empunhar as mãos. Então, oi? É o princípio do reiki, é o princípio do passe espírita, né? Existem várias formas de doação dessa energia. O fato é só a gente saber diferenciar essa energia, porque o reiki, por exemplo, ele doa energia magnética. No passe, você doa energia mista. Então são diferentes energias, mas o princípio é o mesmo. E a diferença entre essas energias é que, por exemplo, se eu agora chego aqui próximo do Raoni e eu desejo que a minha melhor energia vá para ele, eu estou fazendo isso já. Aliás, já está acontecendo, porque a gente está exemplificando e eu já estou fazendo isso. Mas eu estou doando a minha energia magnética, a minha energia de encarnado. Agora, se a gente for lá para a câmara de passe, lá embaixo, e eu for dar um passe no Raoni, aí se aproxima um mentor espiritual que vai depositar em mim energia espiritual e que através dessa portadora, que é a minha energia magnética, vai atingir ele. Então é uma energia mista, é espiritual mais a magnética. Lá no reiki é só a energia magnética, porque é a energia do passista, a energia, eu não sei se chama reiki, a pessoa que aplica o reiki, meu nome é... Como? Não, tem um nome lá que é o reikista, sei lá, tem uma coisa assim. O cara que aplica o reiki, ele está doando a energia dele, não tem uma composição de energias, né? Mas o princípio é o mesmo, igualzinho. E parte da vontade. Eu tenho que desejar doar aquilo. Não adianta eu só fazer isso aqui, se eu não estiver desejando doar, não vai sair nada. Assim como, mesmo que eu não faça, mas estiver desejando, ela vai chegar até lá. Então, se você está desejando isso em oração, etc.,
a energia que vai para lá é uma energia magnética. Ela pode estar combinada. Por quê? Se essa pessoa está receptiva, se ela é uma pessoa que tem méritos, né? Porque é muito complexo a gente falar sobre isso. Nem todo mundo, às vezes a doença na vida daquela pessoa é a melhor coisa, não é a cura. Às vezes uma pessoa precisa passar por olha o que eu estou falando, hein? Ela precisa passar por uma determinada situação, mesmo que seja uma doença, como aprendizado para aquela pessoa. Você pode pedir o que você quiser para Deus, para os espíritos, para fazer, que você não vai curar aquela pessoa, porque o que ela está passando é por algo que é necessário para ela. Se você tivesse o poder de tirar aquilo, você estaria tolhindo a possibilidade de aprendizado daquela pessoa. Então, algumas situações, e quando a gente se refere a doença, isso é sempre complexo, porque a gente quer que a pessoa fique curada. A gente não está entendendo o que está por trás daquilo, o aprendizado que está trazendo aquilo, né? Aí você pode mandar energia magnética, energia espiritual, pode mandar o que for que alivia, mas a pessoa não vai sair daquela situação. Ia falar alguma coisa? Podemos avançar aqui então? Bom, então ainda sobre os chakras, aqui para a gente ter uma visão, né, de como acontece. Lá, o perispírito tem um conjunto de chakras que é o conjunto dos 7 chakras principais, né? A gente tem aqui um conjunto de chakras que a gente chama de inferiores e um conjunto de chakras que a gente chama de superiores. E não por acaso tem o chakra cardíaco que está entre os dois, quer dizer, o elemento que está neutro entre as energias telúricas, as energias que estão voltadas e que são recebidas da Terra, e as energias que estão voltadas e recebidas do alto, as energias espirituais, as energias divinas, né? Então o cardíaco está no meio dos dois. E ele se relaciona com o duplo etérico através desses feixes aqui, que são chamados meridianos ou nadis. São os condutores dessas energias entre eles. Lembra que a gente falou do cordão de prata? Isso tudo aqui está passando pelo cordão de prata, para chegar até o outro lado. Agora, esse corpo aqui está intimamente ligado a esse corpo aqui. Esse corpo está ligado molécula a molécula a esse corpo. Então, a parte posterior do vórtice, que é o chakra, está ligado através dos plexos aos sistemas do corpo humano. Então, cada chakra desse aqui vai se correlacionar a um sistema dos órgãos físicos do corpo físico. Então, a gente tem lá, por exemplo, eu estou agora falando, né? Estou dando aula. Então, a fala, isso está relacionado a esse chakra aqui, que é o chakra laríngeo, né? Está relacionado à fala, à preleção, etc. É claro, o chakra coronário também pode estar ativado agora, porque eu estou falando para vocês, mas eu não estou sozinho, né? Eu tenho espíritos que fazem parte da equipe espiritual e que estão intuindo, que estão trazendo informações. Então esse chakra também está ativado para que isso saia da melhor maneira possível. Então, quer dizer, durante o nosso dia, as funções que a gente vai executando, tem chakras atuando em todas as partes do corpo. Por exemplo, o cardíaco está associado a uma glândula que é o timo, que é do sistema cardíaco. Então, cada chakra principal se relaciona a um sistema do nosso corpo físico. A chuva agora, eu estou tentando falar mais alto, mas estou com a impressão que ela está encobrindo a minha voz aqui, né? A chuva caiu agora com vontade. Bom, então vamos a algumas perguntas aqui do livro dos Espíritos, né? Lá, as perguntas entre 100 e 113 falam de uma escala evolutiva do espírito. Então, a gente já entendeu que o espírito é uma criação de Deus,
ele é uma singularidade criada por ele precisa se apropriar da matéria para o seu desenvolvimento. Deus não cria o espírito propriamente dito, ele cria o princípio espiritual e o princípio espiritual evolui até se tornar espírito. Que houveram pesquisas que comprovaram, cientistas que fotografaram e comprovaram a existência do espírito. Então a gente já falou da origem, a gente já falou da veracidade e agora então a gente vai falar do nosso destino, do nosso caminho. E dessa forma, Kardec utiliza uma forma didática de criar classes de grupos de espíritos. É claro que isso não tem absolutamente nada de absoluto, a gente não está rotulando o espírito, mas é só para poder marcar uma trajetória e dessa forma a gente entender em que passo está da nossa evolução. Então, por exemplo, lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, diz assim: observações preliminares. Esta classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, pois, nos limites, as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes, de acordo com a maneira por que se considera o assunto, ou seja, não estaremos rotulando espíritos, mas apenas marcando uma trajetória de evolução. E para que isso ocorresse, Kardec formou da seguinte maneira: os espíritos se organizam de acordo com seus níveis evolutivos e por afinidade de propósito. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento, nas qualidades que já tenham adquiridos, que já adquiriram, e nas imperfeições que ainda terão que se despojar. Admitem-se então 3 ordens principais, 3 grandes divisões, que são essas divisões. Em ordem decressiva, a ordem dos espíritos imperfeitos. E aí, para a gente dinamizar um pouquinho, ainda mais agora com barulho de chuva, já dá sono, então para a gente dinamizar um pouquinho, eu vou pedir o seguinte: quem acha que faz parte dessa ordem dos espíritos imperfeitos ainda? Bom, eu vou falar como o poeta baiano, que é melhor sermos a metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, se alguém quiser mudar de opinião, pode mudar, porque é assim que o espírito avança. Vocês escolheram que estão na posição dos espíritos imperfeitos, A segunda ordem é a ordem dos bons espíritos. É claro que a gente tem bom espírito aqui, Quem não levantou a mão no espírito imperfeito, e aí, vai levantar no bom espírito ou ninguém? Uau, ninguém bom espírito? Volto a falar, podemos mudar, Agora, tem uma outra ordem, que é a primeira, que é a ordem dos espíritos puros. Então, quem está nessa ordem aí? Pô, estou sozinho nessa? Rapaz. Bom, pode mudar, como eu falei, pode mudar. Então, agora para a gente ver de verdade se a gente está em cada uma dessas ordens, eu vou falar sobre cada uma delas e a gente vê se identifica, Como a maioria levantou a mão na terceira ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos, olha quem são: os espíritos que têm predominância na matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Uns não fazem o bem e nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara em praticá-lo. Ou seja, sabe aquele vizinho que a gente tem que diz assim: não, eu não faço mal para ninguém, Então ele se considera o tal porque ele não faz mal para ninguém. Só que ele não sabe que se ele não faz o bem, é considerado espírito imperfeito. Bom, a gente pode mudar, como eu falei. Alguém ainda se vê nessa categoria aí? Não,
olha quem são esses espíritos aqui. São os espíritos impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os espíritos neutros, ou seja, aquele que não é frio nem morno, né? Jesus tem uma passagem que ele diz assim: se não fores frio ou morno, vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer, ele quer que a gente se defina, né? Que você faça o bem, né? Enquanto a gente está em cima do muro, você é considerado espírito imperfeito. E os espíritos batedores ou espíritos perturbadores, não precisa nem falar, né? Todo mundo já sabe quem são os perturbadores, né? Quer queira ou não queira, tem sempre um vizinho assim nessa categoria aí, né? Os bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, olha como é que já mudou, né? Tem desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, outros sabedoria e bondade, compreendem a Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Então, olha só, não é a neutralidade de apenas não fazer o mal, é fazer o bem e ainda impedir o mal. Então, isso é que entra na categoria do bom, né? Então, o amor que os une lhes é fonte inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Ou seja, os bons espíritos precisam reencarnar, precisam ter a vida de relação para que eles se desenvolvam. Não estão ainda livres das suas imperfeições, das suas más inclinações, mas eles já têm essa tendência ao bem. Então, se alguém que levantou a mão quando achou que era espírito imperfeito, pode trocar agora, porque essa mudança, né, como diz lá Raul Seixas, né, que é o desejável, o espírito tem que se movimentar mesmo nisso, né? Agora, se a gente também achar que ainda está com um pezinho lá e um pezinho aqui, também pode ser, porque o espírito está se movimentando nessa trajetória de evolução. E olha quem são esses espíritos. Continuando aquela ordem de 10, né? São os espíritos benevolentes, os espíritos de ciência, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. Então a gente acha que espírito superior é aquele que está muito além, né, de nós. Nada disso, ele é a categoria de bom espírito. Aí na aula passada me perguntaram assim: Irmã Dulce está onde? Aqui, ó, bom espírito. Mahatma Gandhi está onde? Está aqui. Madre Teresa de Calcutá está onde? Está aqui. Bom, a gente vai ter agora então uma categoria que é a dos espíritos puros, que apenas eu levantei o braço, né? Então apenas eu me enquadro nessa categoria e vocês vão perceber claramente agora de acordo com o texto que vamos ler, né? Então são os espíritos que já percorreram todos os graus da escala, se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição, de que é suscetível a criatura. Não tem mais a sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida no seio eterno de Deus. Se enquadra comigo? Lê do engano, né? Quem é a única pessoa que a gente consegue ver nessa condição aí? O que vocês dizem? Jesus, né? É o único que se enquadra nessa forma aí. Não precisa mais reencarnar, ele já se despojou de tudo. Portanto, se ele não precisa mais reencarnar, ele não precisa mais do perispírito, né? Que é o veículo de manifestação do espírito aqui na matéria. Bom, tranquilo até aí? Nessa classe, então, a gente só tem é uma classe única, né? Só os espíritos puros, que é quando atinge o ápice, é onde a nossa vista consegue alcançar da evolução do espírito. Então, para a gente encerrar, essa fala de Adenauer diz assim: os espíritos não são seres à parte na criação divina. Todos nós somos espíritos em processo de evolução, sujeitos às mesmas leis do mundo espiritual. Todos estamos submetidos às leis de Deus. E aí eu marco ali processo de evolução, que é o tema da nossa próxima aula.
que dará continuidade a tudo isso que a gente falou aqui e vai nos permitir uma melhor visão do que somos e como estamos caminhando nesse processo de evolução. Ok até aí, pessoal? Então, perguntas, dúvidas? Temos só 5 minutos, segundo a placa que me foi mostrada ali. Tudo tranquilo? Falem agora o cálice para sempre. Não cálice não, continue perguntando. Pois não. Só ela já está comigo. Boa tarde. Com relação aos animais, logo no início, você respondeu que é um princípio espiritual. Sobre os cachorros, que estão mais em convívio com a gente. Então, assim, eu tenho 3 cachorros, eu acho que cada uma... Eu tenho uma lá em casa que eu tenho hora que eu acho que ela vai falar, porque a gente olha no olho assim e se entende, né? Aí você falou assim, que é a vaca, né? Eu falei, pronto, a minha cadela chama Wanda, Wanda é uma vaca. Afinal, falou na primeira aula sobre isso, eu também fiquei sem entender, agora você de novo. Então, os mamíferos, de um modo geral, eles estão no ápice da evolução desse reino. Então, ele não é espírito ainda, é princípio espiritual. Mas a forma de ação nos corpos que o princípio espiritual faz, para algumas raças, por exemplo, de cachorro, já é muito individualizada. Então, por exemplo, eu acompanho, até porque hoje mesmo eu saí de casa, eu falei, tchau, princípio espiritual, você não sabe falar sobre... Você nem é espírito ainda, então não adianta você ir para o centro comigo, porque é um princípio espiritual. Mas ela me olha assim como se estivesse entendendo tudo e às vezes dá um latido que parece que está falando. São lampejos de inteligência, né? Porque nesse nível de que os mamíferos já se encontram, eles já têm lampejos de inteligência, mas eles não têm ainda a formação da psique, que é a mente humana. Eles não têm raciocínio, têm lampejos de inteligência. Não são ainda espíritos, são princípios espirituais. Mas alguns deles eu também acho que está já no topo, que a próxima encarnação já vai nascer gente, já vai vir humano, porque são tão próximos, né? Só que André Luiz, eu não vou me recordar agora, eu não sei se é Evolução em 2 Mundos, já estourei o horário, né? Eu não sei se é Evolução em 2 Mundos, eu não me lembro agora qual é o livro. Mas André Luiz diz o seguinte, que a mesma distância de nós para Deus é a distância de um cachorrinho para nós, espiritualmente. Então, olha só, o quanto a gente ainda está distante, né, do entendimento de Deus, é o mesmo que tem dos animais, dos cachorrinhos, principalmente para nós. Então, é ainda muito distante. Mas eu concordo com você, porque eu também tenho cachorro e eu acho, às vezes, que vai falar. A minha, então, ela emite uns grunhidos assim, que parece que ela está falando não, parece que ela está falando alguma coisa. Incrível isso, mas é princípio espiritual. Fica para a próxima? Então, pronto. Então, pessoal, muito obrigado por essa tarde. Desejo um bom final de semana para vocês e até nos vermos em outras aulas. Não, o próximo não sou eu. O próximo vocês vão ter um professor muito melhor. Vai ser sobre evolução, mas a gente vai estar junto ainda em outros momentos aí. Ok? Muito obrigado, então. Boa tarde.